E aí eu pergunto, mas pastor, para que tanto sacrifício, né? Para se congregar? A igreja, aí vem aquela história, a igreja somos nós. Outro, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, está escrito isso, né, no meio deles. Outro, as autoridades querem o nosso bem. A gente vai ouvindo muita história aí. Vamos ver aqui, algumas coisas aqui. Meu irmão, a Bíblia, né, desde a chamada de Abraão, vou começar a citar. Aonde Abraão? Agora veja se é importante congregar ou não. E se não for, se desse para negociar assim, irmão, para substituir isso tão facilmente, porque a Bíblia estaria tão cheia desses exemplos, né? Estaria tão cheia de recomendações, né? Mas calma aí, tenha paciência aí. Abraão, onde ele chegava, erigia um altar e pegava sua família, ia cultuar o Senhor, ia adorar a Deus, cultuar. Eu vou citando os exemplos. Veja que quando começa o tempo da lei, Deus já diz assim a Moisés, tu já promulga a lei, lá pelo Êxodo 19, 20, 21, a partir dali você já vai ver, né? Deus dizendo, Moisés, faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Ali já era um lugar para centralizar o povo, para adorar a Deus, para estar junto, para Deus descer e se manifestar ali no meio. Pastor, você está citando o Antigo Testamento. Calma que eu vou chegar no Novo Testamento. Eu vou te mostrando a importância por toda a história, até antes da lei, que Abraão já adorava a Deus, mesmo sendo ele com a sua esposa, sem ter filhos, mas tinham seus servos lá, ele já erigia um altar e ia cultuar o Senhor, adorar a Deus ali, entendeu? Em Enos, lembra? Enos começou a invocar o nome do Senhor. Estude esse texto, você vai ver que ali já começava reuniões para se ensinar a palavra de Deus. É diferente de se adorar individual. Deus já tocando, eu quero me manifestar. E a maneira é essa. E você vai ver mais agora. Então, Deus manda, Moisés, eu quero o tabernáculo. Construa um tabernáculo, do jeito que eu vou te mostrar aqui no céu, para que eu possa habitar lá. Depois do tabernáculo, o templo. O templo é destruído, sinagogas. Veja que Deus nunca deixou. Eu vou colocando. E olha ainda no Antigo Testamento, olha o que Davi diz no Salmo 27, versículo 4. Veja se isso tem importância e se isso pode ser substituído tão facilmente. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha o que Davi diz. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso é Davi. Eu não vou comentar cada um, vou só citar. Salmo 50, versículo 5. Olha o que Deus vai dizer. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Olha o que diz o Salmo 84, versículo 4. Felizes os que habitam em tua casa. Aqui não fala de visitar, habitar. Fala de frequência regular aos cultos. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Salmo 92, versículo 12, versículo 13. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão altaneiros, como o cedro no Líbano. O cedro como o cedro do Líbano. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados. Olha a expressão bíblica, irmão. Se nós temos, como ao contrário do que um deputado que foi embora, eu nem gosto de citar essa frase por causa dele. Se temos honestidade intelectual, analisemos esses textos aqui e vê se dá para estar mudando. Pastor, você só está falando do Antigo Testamento. Calma. Começa Atos, a história da igreja, capítulo 2. No 2 ela é inaugurada oficialmente, né? O Espírito Santo desce, batiza, enche, capacita e ela sai. Ainda no capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Estavam lá no templo todos os dias. Por quê? Pastor, é só esse texto porque ainda estavam no costume antigo? Não. Assim, ali no templo, sim. Depois desvinculam e começam a se congregar. Calma que eu vou te citar textos e vou colocando aí. Lucas 24, 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Sempre no templo. Olha a importância disso, irmão. Dá para substituir, como eu falei no início, as cartas de Paulo aos Coríntios, principalmente a primeira carta no capítulo 14, Paulo, ele cita as reuniões, e nesse contexto dessas reuniões, que ele cita várias vezes, é que ele vai mostrar o contexto das manifestações dos dons, da edificação da igreja. Quando vos reunis, cada um, vou colocar esse texto aí, tem doutrina, tem salmo, revelação, língua, interpretação, ensino da palavra, reunião do povo, ensino. E é nesse contexto que Paulo fala de edificação da igreja.
Falei no início, onde foi que o Espírito de Deus disse, separai para mim, Paulo e Barnabé, a prova que eu tenho falado? Num culto, estavam reunidos, jejuando juntos, orando, Deus levanta um profeta e fala. É nesse contexto que Deus edifica a igreja, exorta a igreja. Os profetas, como Paulo diz, um fale, 2 ou 3, o outro se cale e tal, que vão exortar. E qual é a missão dos profetas? No mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala que eles vêm para exortar, são levantados, exortar, animar, repreender o povo. O contexto em que há edificação é só ali? Não, mas principalmente ali. Começa ali, né? Então, aí chegamos. Eu vou passando. Falei de Atos, Novo Testamento. Falei de Lucas. Falei da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Tem outros textos, 16, onde Paulo diz, capítulo 16, ele fala da igreja unida, reunida, ó, põe em parte, quando eu passar lá está tudo reunido, né? Então tem também Tiago. Tiago, nem a gente percebe às vezes o que Tiago está dizendo, capítulo 2, versículo 2, ó. Ele vai falar sobre a acepção de pessoas, mas ele fala a frequência, né? O exercício de culto, desse culto, do povo unido para cultuar. Tiago diz, se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e traje de luxo, entrar também algum pobre, andrajoso, e vocês pegam, botam o rico para sentar em lugar bonito, bom, de honra, e o pobre senta aqui no chão. Ele está falando de acepção de pessoas, mas ele fala, se entrar na vossa sinagoga, ele está falando de quê? De culto. Aí o povo reunido, e ali não devia ter acepção de pessoas. Então, aí vem Hebreus 10, 25. Pegue, se você tem honestidade intelectual, pegue os comentários, você vai ver, quando ele diz, olha, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quando vês que o dia se aproxima, olha os sinais se cumprindo, tanto mais agora devemos congregar, é mais, não é menos não, porque o dia se aproxima. Então, eu peguei um comentário aqui, que o pastor Sila Malafaia até vendia esse comentário, é escrito aí, B-E-A-C-O, um chama Beacon, eu sou ruim de inglês, né? Então ele diz aqui, ó, até de português também, mas de inglês, pior ainda. Então ele diz, olha o que ele diz, ó, comentando esse versículo aqui de Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar, ó. A preservação fiel desta comunhão do congregar, que pode desenvolver-se somente na adoração coletiva, é um dos meios de estimular um ao outro. Portanto, devemos prestar atenção à graça regularmente, se por nenhuma outra razão, ao menos por consideração pelos outros. Mas esta fidelidade é também uma das boas obras às quais devemos encorajá-los. E certamente não há outro meio melhor de fazê-los do que pelo exemplo. Olha lá. O triste reconhecimento, como é costume de alguns que não querem mais se congregar, sugere que alguns desses cristãos hebreus não achavam necessário participar dos cultos da igreja. Isso pode ter sido motivado por uma piedade falsa, isso aqui ele está falando, que supunha que a adoração solitária, igreja em casa, igreja sem congregar, era melhor. Ou uma presunção religiosa que achava que a necessidade para adoração coletiva era coisa do passado. Uma presunção. Não, isso é coisa do passado, do Antigo Testamento, isso não precisa. Está aqui ele dizendo. É um sábio comentando um texto bíblico. Você tem honestidade intelectual, analise se isso aqui é verdade ou não. É uma palavra revelada e agora explicada. Então ele diz, ou um declínio, isso é uma presunção de que ficou no passado, o ato de congregar, de estar junto, se reunir, ou é um declínio do fervor espiritual. Isso aqui reflete muito a nossa comunidade cristã de hoje. Ou reflete um declínio do fervor espiritual que resultou em uma indiferença crescente. Muitos não congregam, irmão, e ficam nesse negócio. Porque eu sou igreja. É porque não tem prazer de estar lá. Mas, independentemente do motivo, a negligência no que diz respeito à frequência nas reuniões pode ser fatal, tanto para a nossa influência quanto para a nossa própria alma. E ele continua. A entrada no Santo dos Santos não anula nossa necessidade da igreja. Não anula nossa necessidade da igreja, nem nos garante privilégios especiais que nos isentam das nossas obrigações coletivas. A prática de se reunir regularmente não é dispensável, mas indispensável para a santidade. Beacon, tá aí, eu vou botar esse comentário, até a capa dele eu vou botar. Agora vem um texto áureo que eu quero trazer para vocês. Não há
um exemplo na Bíblia de que Deus permitiu o seu povo viver sem se congregar. Estão citando aí um texto, eu já falei, não vou comentar aqui, né, de Isaías 26, um tempo de praga, totalmente fora de contexto, e eu já expliquei em outro vídeo. Mas não há. Sobre perseguição, epidemias, pandemias, não há. Agora veja o que há. João 20:19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos, com as portas cerradas por medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Numa perseguição de morte terrível, eles estão reunidos, adorando e cultuando o Senhor. E Jesus vai para o meio deles, porque Jesus vai para o meio daqueles que cultuam e, sobretudo, honrar aqueles que não quebram, abandonam, substituem princípios bíblicos a pretexto de perseguição, pandemia e um pretexto, como eu falei, os nossos governantes querem nosso bem. Quem quer muito melhor a gente, duas coisas sobre isso aí. Nossos governantes querem o nosso bem. Onde foi que tu já viu no Brasil isso, irmão? Onde é? De onde é que tu está tirando isso aí? Que os nossos governantes, nossos líderes políticos querem nosso bem. De onde é que tu está tirando isso aí? No Brasil, né? Onde é? E outra, eles querem melhor do que Deus? Porque Deus manda congregar. E está aqui um exemplo de quem se congregava, e está aí os cristãos na China e em outros lugares, se congregando a preço até de morte. E não só para não pegar uma doença que 4% dos contagiados é que chegam a óbito. Então eu termino dizendo assim. Agora, diante de tantos textos, conselhos e mandamentos, não vemos necessidade de congregar? Então por que pregar e ensinar a Bíblia? Com tantos exemplos mostrando aqui e mandamentos. Para que pregar a palavra do Senhor? Para que ensinar a palavra do Senhor? Se ela pode ser negociada tão facilmente. Outra coisa, dizer que a igreja somos nós, né? E aí eu até falei disso, onde tiver 2 ou 3 reunidos, as autoridades, isso não estaria substituindo um princípio bíblico? Mesmo que temporário, quando a Bíblia não nos autoriza isso? Outra coisa, quando que substituir um mandamento de Deus, uma recomendação, um preceito, ou um exemplo tão claro nas Escrituras, que faz tão bem, quando que descumprir isso, não praticar, fez bem para alguém nessa humanidade? Quando que a prática da palavra foi substituída, as orientações da palavra, os exemplos da palavra foram substituídos e alguém se deu bem? Quando? Isso é perigoso, irmão, dizer isso, e estamos dizendo isso com as atitudes, né? Olha, se algo que é tão importante pode ser substituído por causa de uma pandemia, para que pregar essa palavra? Para que? Como é que a gente vai ensinar o povo o valor dela, irmão? Como Jó chega a dizer, que ele prezou mais essa palavra do que o próprio alimento dele, né? Se um decreto ou uma ameaça nos faz substituir algo tão importante, que valor essa palavra tem? E aí eu termino dizendo que casa sobre a rocha, que Jesus diz, são os que vêm a Cristo, ouvem a palavra e pratica. Casa sobre a rocha é quem cumpre as Escrituras. E aí descumprir a pretexto dessas coisas, eu penso que não faz bem ao povo de Deus. A sua espiritualidade, santidade, firmeza da fé e nem agrada o Senhor. É isso. Fique na paz.